Evangelos Marinax pode trocar o acordo com o São Paulo pelo Botafogo. O vídeo de hoje do canal do Nicolá traz a resposta do Tricolor sobre o tema, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar se o São Paulo pode perder a parceria com o Evangelos Marinax para as categorias de base numa negociação do magnata grego com o Botafogo. Esse boato surgiu em meio à negociação, agora fechada, do Jair, atleta que pertencia ao Botafogo e vendido para o Nottingham Forest por valor inferior àquilo que o Botafogo havia investido quando comprou do Santos. Só para explicar essa história direito. Em janeiro, o Santos vendeu o Jair para o Botafogo por 12 milhões de euros, mais o Tiquinho Soares. E agora, alguns meses depois, mesmo com o Jair valorizado, graças a uma grande Copa do Mundo de Clubes, o Jair foi vendido para o Nottingham Forest pelos mesmos 12 milhões de euros. Ninguém entendeu absolutamente nada. E o Botafogo deixou vazar a notícia de que John Textor, dono da SAF botafoguense, e Evangelos Marinax discutem algumas parcerias, entre elas para as categorias de base, com o magnata grego colocando bastante dinheiro na base botafoguense. Vários torcedores do São Paulo me procuraram preocupados. Pô, Nicola, mas você não tem dito a respeito das negociações avançadas entre São Paulo e Marinax? Pois bem, conversei na tarde desse domingo com um dirigente são paulino sobre o tema e a resposta que eu vi, abre aspas, o novo acordo que propusemos ao Marinax é maravilhoso para ele. Ele só não aceitará se for louco, fecha aspas. Eu já havia contado para vocês na semana passada sobre a necessidade que São Paulo e Marinax tiveram de refazer o modelo do negócio. Tudo porque o acordo antigo poderia infringir o Estatuto do São Paulo, causando uma série de problemas dentro do próprio clube. Até por isso o São Paulo fez modificações e já levou esse novo projeto para o Marinax com a convicção de que o magnata grego vai assinar a qualquer momento e a partir daí colocar as burocracias para andar e anunciar esse acordo no segundo semestre. Só para completar em relação ao São Paulo e Marinax, essa parceria na base prevê que o magnata grego tenha 35% das ações de Cotia em troca de um investimento de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos. Hora de falar sobre Luiz Zubeldia. Por que o técnico do São Paulo, ou no caso o ex-técnico, segue vinculado ao tricolor? O anúncio da saída do Zubeldia aconteceu em 16 de junho. Lá se vão 20 dias e até aqui não houve a rescisão oficial do contrato, o que impede o São Paulo de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, o seu novo treinador, o Hernan Crespo. O grande problema vem agora. O São Paulo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Flamengo. E se não houver o registro do Crespo, ele não poderá estar no banco de reservas, apesar de estar comandando todos os últimos treinos. A grande treta vem agora, apesar de o São Paulo ter anunciado que a saída do Zubeldia foi em comum acordo, atendendo a um pedido do técnico argentino, São Paulo e Zubeldia não conseguiram chegar a um acerto em relação a finanças. E se o Zubeldia de fato havia pedido de demissão, como o São Paulo afirmou, por que da dificuldade em relação à quitação das dívidas? O São Paulo tinha pequenas pendências com o Zubeldia. O contrato dele se encerrava em dezembro desse ano. Estou tentando contato com o Zubeldia para entender o motivo de tanta dificuldade. Importante contar que Zubeldia não aceitou as primeiras propostas do São Paulo e o tempo agora joga a favor do treinador argentino. A presta está toda com o São Paulo, que vai precisar chegar a um acordo com ele ao longo da semana para poder ter o Crespo no banco de reservas. Só para arrematar em relação ao tricolor, São Paulo que segue em busca de reforços, a busca está por atacante de lado de campo e também por um meio-campista, embora o Crespo goste da ideia de trazer mais um zagueiro e um lateral direito. Essas posições, as duas últimas que eu citei, zagueiro e lateral, ainda não há confirmação de que o São Paulo de fato contratará. Quero te contar agora que Casemiro, volante que chegou a ser cobiçado por torcedores do tricolor para voltar ao São Paulo, move um processo contra o clube. Isso mesmo, o time que o revelou tem contra si uma ação movida pelo Casemiro. E esse processo não é novo, tá? Processo aberto em 2014 por conta de uma série de dívidas que o tricolor tinha com o volante, ou melhor, ainda tem, porque não fez o pagamento. Houve, na época da rescisão, um distrato que não foi cumprido. São Paulo ficou devendo, por exemplo, fundo de garantia, 13º, verbas rescisórias, além de direitos de imagem. A cobrança gira na casa dos 2 milhões de reais. O São Paulo assegura que está tentando um acordo amigável com o Casemiro para colocar um ponto final nessa discussão nos tribunais. Se não houver acordo, a tendência é que em breve a Justiça se pronuncie e já se vão 11 anos de
julgamentos, idas e vindas, ainda sem um parecer definitivo. E você que sonhou com o Casemiro voltando ao São Paulo, saiba que essa chance hoje inexiste, até porque o volante está entre os 10 jogadores mais bem pagos do futebol na Inglaterra, a Premier League, que costuma ter os maiores salários do futebol no mundo. Só para completar outra informação importante no São Paulo, Hernan Crespo ainda não foi inscrito pelo São Paulo, registrado no boletim informativo diário. Tudo porque o antecessor dele, o Zubeldia, ainda não assinou a rescisão. O motivo, obviamente, você deve imaginar, a falta de pagamento do São Paulo. Meu amigo, minha amiga, olha só o calendário do São Paulo. Pegamos o Flamengo no dia 12, sábado que vem, 4h30 da tarde, no Maracanã. Aí depois a gente vai para Bragança Paulista no dia 16, uma quarta-feira, 8 da noite. Jogamos fora de casa. Depois o São Paulo recebe o Corinthians no dia 19, um sábado, às 9 da noite, joga em casa. E aí vai até Caxias do Sul no dia 24, enfrentar o Juventude. Aí recebe o Fluminense, o semifinalista, até agora, semifinalista da Copa do Mundo, no domingo, no dia 27, às 4 da tarde. Olha que milagre o São Paulo jogando de domingo, 4 da tarde. E aí o último compromisso desse mês, de julho, é a primeira partida de ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O São Paulo joga em casa no dia 31, uma quinta-feira, às 7h30 da noite. Realmente é um calendário pesado. E aí, ontem eu tinha combinado com vocês a gente falar sobre os jogadores que deixaram o clube sem nenhum legado esportivo, sem ser campeão de nada, né? Porque o São Paulo investe milhões em Cotia, revela jogador lá atrás, que revelou Kaká, né? Quando não era bem administrado, que tinha uma administração minimamente decente, conseguia revelar alguns jogadores. O cara jogava pelo São Paulo, conquistava alguma coisa, o Kaká pelo menos conquistou Rio São Paulo, se destacou e depois era vendido. Então, se investia pesado, lá atrás também, na década de 90, se investia pesado, o jogador jogava pelo São Paulo, ganhava títulos, era vendido por um preço bom. Então, a programação correta, né? Você investe, traz o menino para o profissional, o menino ganha títulos pelo clube, depois é vendido, valorizado e é vendido. Só que com as péssimas gestões que a gente está tendo, não só dessa, mas dos últimos 15 anos, desde que Juvenal Juvencio rasgou o estatuto para ele ter o terceiro mandato, o São Paulo vem sendo destruído sucessivamente. E aí acontece o seguinte, Cotia vira o patrocinador master do São Paulo, você vende garotos a preço de banana, porque está desesperado por dinheiro, lembrando sempre que a culpa é desses caras, não é minha nem sua, e nem do Divino Espírito Santo, a culpa é desses caras. E aí eu separei alguns jogadores que foram vendidos desde 2021, não todos, hein, que é um monte, mas alguns, para você ver como eles jogaram pouco no São Paulo, e eu não vou nem falar valor de venda, porque aí a gente vai ficar deprimido e não quero estragar seu final de semana. Olha só, teve um tal de Tuta, que eu nem lembro, foi vendido para o Frankfurt, nunca jogou pelo São Paulo. Aí um tal de Morato, aquele que foi para o Benfica também, investimento e tal, nunca jogou pelo profissional. O Lucas Perry, que também era um goleiro que jogou 9 jogos, o Lucas Perry só com o São Paulo. O Thales Costa, 10 jogos. Lembra? O Thales Costa começou ali, 10 jogos, também foi embora. Thales Vander, que era um cara que fazia gol pra caramba, jogou 2 jogos e foi vendido. Aí tem o Ângelo, que agora foi de 16 anos, foi vendido lateral, não jogou pelo profissional. O William Gomes, que foi pro Porto a preço de dinheiro de pinga, jogou 17 jogos pelo São Paulo só. O Matheus Alves, que está indo para a Rússia agora, tem 12 jogos e já vai embora. E eu acho que um dos jogadores mais marcantes, que talvez o que tenha mais se destacado, um dos que mais se destacou, junto com o Antony, o David Neres. Eu não me lembrava. O David Neres fez 8 jogos só pelo São Paulo. 8 jogos e foi vendido também. E agora está lá no Napoli, né? E eu fico pensando se esses jogadores, principalmente esses aí de maior destaque, se eles tivessem jogado por mais tempo no São Paulo, se o São Paulo fosse um clube minimamente estruturado financeiramente para usar esses meninos ainda durante um tempo. Até o William Gomes, até o Moreira, que foi de graça para o Porto, que a gente falou dele ontem. Eu fico pensando, mas é aquilo, gente, porque quando um clube é mal administrado, é uma bola de neve, né? Então você contrata mal, aí você joga dinheiro fora, aí você precisa vender para pagar dívida, vende barato, aí investe no menino da base, mas ele não joga no profissional, então você perde, aí vende a preço de banana para tapar o buraco, para pagar salário de pereba que você contratou. Então a má administração no clube de futebol não é simplesmente você contratou um técnico ruim, você contratou um lateral direito que é da empresa do outro jogador do São Paulo, você contratou um zagueiro que o empresário dele é parente do diretor de futebol. Não é só isso.
isso? É um monte de fator, né? De contratações inexplicáveis, de péssimas administrações, de vendas precipitadas, de não saber negociar, de ter gente dentro da parte do futebol que não tem capacidade, não é profissional, então não tem conhecimento junto com outros clubes para poder negociar, para poder ir no mercado comprar. Aí você deve para empresários, então você deve favor para empresários, você deve dinheiro para empresário. É uma bola de neve. O São Paulo não está nessa situação à toa, não está nessa situação de graça. Não foi do dia para a noite que fez assim, ó, e o São Paulo estava na draga. Não, o São Paulo foi sendo destruído pelos incompetentes de pouco em pouco. Vai sendo destruído e continua sendo, né? Você vê a dívida só aumenta. É um problema que vem acontecendo nos últimos 15 anos, que a gente fala aqui, que as últimas gestões são responsáveis, que é o mesmo grupo político, né? Só muda o nome do presidente, mas os caras que estão juntos são os mesmos. Esses caras, as atitudes desses caras jogaram o São Paulo onde o São Paulo está agora. Então, não é simplesmente uma obra do acaso, não é azar, a culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa não é da torcida, a culpa é da incompetência desses caras. Aí você entra num círculo que não sai mais, né? E é uma bola de neve que só vai aumentando, aumentando, aumentando. Por isso que muita gente defende SAF no São Paulo, né? Mas embora eu ache que SAF é muito arriscado, porque SAF não garante nada, não é uma garantia de que as coisas vão dar certo. Para mim, o que tinha que fazer era separar o social do futebol. Só que os caras também não vão querer lá dentro, porque para você se manter no poder, que é o principal objetivo dessa gente, você tem que puxar o saco do sócio, aí você tem que colocar luz no biribol, aí você tem que... Peraí que tá tocando... Você tem que colocar cloro na piscina, você tem que colocar redinha nova na raquete, na quadra de tênis, para esses caras, para poder puxar o saco do sócio, para o sócio escolher o conselheiro. É isso, a estrutura toda errada. Por isso que eu falo que o problema do São Paulo é estrutural e institucional. E não muda só trocando o treinador, por exemplo. Esses caras são os grandes responsáveis. E aí, a gente teve o Palmeiras eliminado. Eu acho que... Nosso assunto aqui não é o Palmeiras, mas acho que é um assunto importante da gente discutir, porque o Palmeiras, depois que o Aidar falou que o Palmeiras ia se apequenar, naquela entrevista com a mesa cheia de banana, aconteceu o contrário, né? O Palmeiras se desenvolveu, tá aí onde está hoje, não só em questão de títulos, mas financeiramente a estrutura do Palmeiras, depois que o Paulo Nobre entrou, enquanto a gente está indo para o buraco cada vez mais fundo. E aí é um assunto que é importante a gente conversar, porque eu acho que é um exemplo que pode ser seguido pelo profissionalismo que o Palmeiras chegou hoje. Ontem eu estava vendo a Leila sentada do lado do presidente da FIFA. Imagina o blogueirinho, o desespero dele, como ele queria estar no lugar dela, sentado do lado do presidente da FIFA. Só que aí o Palmeiras perdeu, independente de qualquer coisa, o resultado, se foi justo ou não foi. Eu só queria lembrar que o Everton, o goleiro, que hoje está sendo massacrado pela torcida do Palmeiras, eu acho que o jogador que tem personalidade, eu gosto muito de jogador que tem personalidade. Por isso que eu gostava do Romário, o Edmundo, esses caras, eu não estou falando da postura deles em alguns momentos, mas da personalidade. Porque o cara, ele falava, ele bancava em qualquer momento, na boa, na ruim, ganhando, perdendo. O Everton, só para lembrar, ele gosta muito de falar, de provocar quando o Palmeiras ganha, né? Quando o Palmeiras ganhou do São Paulo o último jogo aí, que o Vitor Roque fez aquele gol no finalzinho, ele provocou, disse que o São Paulo só reclamava, que era comum. Hoje ele tá pagando o preço de ser um falastrão, sofrendo pressão da própria torcida. É só para ele não lembrar, para ele não esquecer que o futebol dá voltas, né? O mundo dá voltas. Então, se tem personalidade para falar quando ganha, tem que ter personalidade também para aguentar quando perde.